Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Marcos, capítulo 4, versículo 21. E disse-lhes Jesus: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Como está escrito em Marcos, capítulo 4, versículo 21. Qual é a candeia? A luz que veio ao mundo para iluminar os homens. Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina a todos os que o seguem. Atenção nos detalhes da palavra. Não a todas as pessoas do mundo. Exatamente como ele, Jesus Cristo, declara. Somente aos que o seguem. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu, Jesus Cristo, sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. João capítulo 8, versículo 12. Por que a luz, Cristo Jesus, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, como está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 2 e 3. Porque dois tipos de pessoas ouvem a luz, Cristo Jesus, como ele mesmo declarou. Os que têm ouvidos para ouvir, ou seja, aos que é dado saber os mistérios do reino de Deus, pela graça, pela vontade de Deus. E os que não têm ouvidos para ouvir, ou seja, os que estão de fora dos mistérios do reino de Deus, também porque Deus assim os escolheu para isso, segundo a sua graça, segundo a sua vontade. Marcos capítulo 4, versículo 9. E disse-lhe Jesus: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos capítulo 4, versículo 11. Ele disse-lhes: A vós, ou seja, aos 12 discípulos escolhidos por ele, Cristo Jesus, vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora do reino de Deus, todas essas coisas se dizem por parábolas. Mas como nós sabemos se temos ouvidos, ou seja, se fomos escolhidos pela luz, Cristo Jesus, para saber os mistérios do reino de Deus? Da seguinte maneira: se ao ouvir a palavra de Deus não perceber a situação miserável em que vive, ou seja, nas trevas, no pecado, e não conseguir entender o porquê de não se arrepender dos seus pecados para alcançar o perdão de Deus, isso significa de que Satanás, o diabo, tira a palavra que foi semeada no seu coração. E isso somente acontece segundo a vontade de Deus, porque isso significa de que você está fora do reino de Deus e dos seus mistérios. Marcos capítulo 4, versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados por Deus. Marcos capítulo 4, versículo 14 e 15. O que semeia, semeia a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás, o diabo, e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Como está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 14 e 15. Mas porque nada existe encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Como está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 22. Porque somente aqueles que têm ouvidos, que foram
escolhidos por Deus para ouvir, para compreender os mistérios do seu reino, sabem que os que estão de fora do reino de Deus e seus mistérios viverão cometendo o pecado até o fim das suas vidas, pois não são filhos da luz de Cristo Jesus. Como está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 1 João capítulo 3, versículo 8, porque quem comete o pecado, quem não tem ouvidos para ouvir a palavra da luz, Cristo Jesus, porque é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E foi para isso que o Filho de Deus, Jesus Cristo, a luz, se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus te ama. E se nós temos ouvidos para ouvir a luz, Cristo Jesus, Ele brilha em nossas vidas, em nossas ações, através da obediência a Deus, da santificação das nossas vidas, abandonando as trevas, o pecado. Marcos capítulo 4, versículo 21, e disse-lhe Jesus, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Marcos capítulo 4, versículo 21. Amém? Dani Miguel.